Abra a tua Bíblia comigo, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 1. E essa é uma passagem onde Josué está liderando o povo de Israel para entrar e herdar a terra prometida. E antes deles entrar na terra, eles têm que enfrentar um rio, que é o Rio Jordão. E ali Deus começa a falar com Josué a forma para organizar o povo de Israel, para eles passarem e herdar a terra prometida. Tem uma frase que aparece na minha tradução aqui, que é: sigam a arca. Eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite, o fato de seguir a arca. A arca representa a presença de Deus. Esse ano é um ano ou um tempo de avançar, amém? E a gente crê que realmente Deus ele vai trazer esse avanço em muitas áreas na nossa vida. Mas existe uma coisa que tem sido falado muito aqui, é o fato de que nós temos uma responsabilidade dentro dessa palavra. A gente sempre fala que a profecia, ela não é uma palavra mágica, onde você não tem que fazer nada. Na verdade, quando Deus libera uma palavra, Ele está abrindo todas as portas, Ele está tirando todo o empecilho, mas você tem que trilhar esse caminho. Você tem que posicionar dentro dessa profecia. Existe uma palavra que foi liberada esse ano, que é um tempo de avançar. Mas nós precisamos avançar da maneira correta. Eu queria falar sobre isso nessa noite. E aqui, o povo de Israel está prestes a herdar aquela terra que foi prometida anos antes a Abraão. Deus prometeu a Abraão que Abraão dele viria uma grande nação, e essa nação iria herdar uma terra. Essa era a terra prometida. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão e sobre a sua família. E a Bíblia diz que passa anos, eles estão dentro do Egito, eles estão cativos. Deus levanta Moisés para libertar o povo. Eles passam 40 anos no deserto e chega um ponto onde Moisés ele morre e levanta uma nova liderança, que é Josué. E Josué ele tem uma tarefa não muito fácil de levar o povo dentro dessa terra, para herdar a terra prometida. Vamos ler Josué capítulo 3, versículo 1, fala assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levantando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Fala comigo: sigam a arca. Aí o versículo 4: contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Versículo 5: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Isso aqui foi uma palavra profética, eu creio, em 2020. Alguém lembra? Quem lembra? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Aí o versículo 6: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venha cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará
diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigaseus, os amoreus e os jebuseus. Só gente boa, né? Versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolhem 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão. Versículo 14. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordavam sobre as suas ribanceiras durante o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam no mar da Araba, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. Algumas traduções falam eles passaram em seco, atravessando o Jordão. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, e eu peço, Pai, que o Senhor venha estar fluindo nesse lugar nessa noite. Pai, que o Senhor venha usar a minha vida para falar com o teu povo. Pai, eu oro que sobre nós nessa noite venha estar o espírito de sabedoria e de revelação. Eu repreendo todo o mal desse lugar. Pai, todo espírito de distração que caia por terra, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, que a tua presença venha estar fluindo aqui de uma maneira sobrenatural. Amém. Essa é a passagem onde eles estão prestes a herdar a terra prometida. E Deus chega até Josué, ele dá algumas ordens para Josué. Josué, ele é um novo líder que Deus levantou para levar o povo a herdar a terra. Lembra que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Aquela antiga geração, ela morreu, só sobrou 2 pessoas, que é Josué e Calebe. E Deus, nesse momento aqui, ou na verdade no começo do livro de Josué, fala que Moisés, ele morre. E Deus chega até Josué e ele dá uma nova tarefa a Josué. Josué serviu a Moisés por anos. Lembra, ele andou com ele mais de 40 anos servindo a ele. E Deus chega até Josué e fala assim: ok, Josué, agora você vai ser o novo líder, e você vai liderar esse povo para herdar a terra prometida. Mas quando eles estão prestes a entrar, existe o rio Jordão que eles precisam de enfrentar. Lembra que o pastor pregou no domingo sobre o Mar Vermelho, como Deus usou Moisés, para partir aquele Mar Vermelho e o povo passar. Da mesma forma que antes de entrar na terra prometida, eles precisavam passar pelo rio Jordão. E tem uma coisa que acontece no livro de Josué, é o fato de que o autor, ele quer enfatizar o fato de que Josué, ele é como se fosse o novo Moisés. Que da mesma forma que Deus estava com Moisés, Deus também estava com Josué. Que me leva ao meu primeiro ponto. A Rosmeide Anitas pediu para me falar que tem um QR Code, se vocês quiserem seguir aí, tá? Eu esqueci. Mas o primeiro ponto é o fato de que em cada tarefa desafiadora, Deus promete que estará conosco. Em cada tarefa que você acha que é impossível você fazer, você precisa de lembrar que Deus estará com você. No versículo 7 fala assim: então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você. A promessa de Deus é que Ele estará conosco.
Aqui Deus chega até Josué e ele dá uma tarefa muito difícil de fazer. Irmão, ele tinha que substituir Moisés. Sabe, Moisés no seu currículo tinha o homem que orou e Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Aquele que orou e Deus fez fluir água de uma rocha. Aquele que orou e desceu o maná do céu. Aquele que tocou no Mar Vermelho e o Mar Vermelho ele se abriu. Sabe, um dos maiores líderes de Israel é o próprio Moisés. E agora Josué ele tem que entrar e ele tem que ser um líder, sabe, e cumprir as expectativas de um povo que por muito tempo reclamou da liderança de Moisés. E agora ele tem que entrar numa tarefa quase impossível de fazer. Uma tarefa que realmente era desafiadora. Mas a promessa de Deus aqui para Josué é que como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Existe uma frase que Deus fala para Josué, eu contei pelo menos 5 vezes, que é Deus chega até Josué e fala assim: seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Significa que a tarefa ela não é fácil, que você vai ter que enfrentar muitas coisas para herdar a terra prometida. Existe, sabe, batalhas que você vai ter que enfrentar. As pessoas vão falar mal de você porque você é um líder. Sabe, as pessoas vão murmurar e reclamar de você. Lembra que Josué andou com Moisés por mais de 40 anos. Ele viu tudo que aquele povo fez com Moisés. E chegou a hora dele posicionar e entrar dentro da profecia de Deus. Porque não era sobre Moisés. A profecia foi dada a Abraão anos atrás, que Deus daria a eles uma terra prometida. E a profecia, aquela mensagem não era sobre Moisés e também não era sobre Josué. Mas era a palavra que Deus liberou, e a Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E era necessário que Josué posicionasse dentro dessa palavra. Mas eu imagino que muitas vezes ele teve medo. Muitas vezes ele provavelmente questionou. Muitas vezes ele deve ter pensado: Deus, por que o Senhor não levanta outra pessoa? E aqui vem um ponto que é, em toda tarefa que você acha impossível, você precisa de sempre lembrar o fato que Deus está com você. Sabe, antes de Jesus ascender aos céus, e Jesus ele dá uma tarefa aos discípulos que é quase impossível, que era pregar o evangelho para toda criatura. E antes dele enviar eles ali, ele está dando essa mensagem para eles, essa tarefa deles irem pregar o evangelho a toda criatura, batizar aquele que crê, né, a grande comissão. Quando ele libera essa palavra sobre eles, depois ele vira para os discípulos e fala assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu queria falar para você que realmente existe uma palavra sobre a sua vida nessa noite, né, nesse ano, que é para você avançar. Eu creio que você vai avançar em áreas diferentes da sua vida. Eu creio que existem promessas de Deus sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você tem que entender o fato que não significa que a tarefa vai ser fácil. Não significa que você não vai ter que enfrentar um mar vermelho. Ou você não vai ter que enfrentar um rio Jordão. Ou você vai ter que enfrentar os gigantes quando você entrar. Não significa que não vai ter um Jericó lá dentro para você conquistar. Mas o que realmente é importante é o fato de que não importa o que aconteça nesse ano, é você entender o fato que Deus está com você. E a coisa mais importante para nós é o fato que aquele que criou os céus e a terra, Ele está conosco. E você tem que entender e você tem que receber essa palavra para você, que da mesma forma que Deus esteve com Moisés, a mesma forma que Deus esteve com Josué, Deus está com você. Deus esteve com os apóstolos e Deus está com você. Porque é muito maior que nós, irmão.
Sabe, Deus, ele abriu o Mar Vermelho com Moisés e agora ele abrirá o Rio Jordão através de Josué. Era como se fosse Deus falando assim: da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também vou ser com você, Josué. E aqui é um sinal. Vocês vão ter que enfrentar esse rio. Da mesma forma que eu parti o Mar Vermelho com Moisés, eu vou fazer isso através da sua vida. Existem algumas características na vida de Josué que me chamam a atenção, que eu vejo como se fosse característica daqueles que herdam a promessa. Sabe, Josué e Caleb foram os únicos da antiga geração que realmente entraram na terra prometida. A promessa foi liberada sobre a vida deles, mas não todos eles entraram. Na verdade, entrou só Josué e Caleb. E existe umas características que eu vejo na vida de Josué que nos ensina o coração que nós precisamos de ter nesse ano de 2025. Realmente a palavra foi liberada, mas existe uma posição nossa. O nosso coração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Igual eu disse, não é só avançar. Deus não quer que você só avança. Deus não quer que você avança para o lado errado. Deus não quer que você vá para a direção errada. Deus quer que você siga a arca. Deus quer que você vá para a direção correta. Existem algumas coisas que nós precisamos ter nesse ano. E a primeira coisa é o fato de que você precisa ser paciente no processo. Você precisa ser paciente no processo. Você precisa entender que há um tempo para todas as coisas. Que Deus, Ele libera a palavra. Mas não significa que ela vai acontecer amanhã. E você tem que entender que existem coisas que você precisa fazer para você conquistar. Josué, ele passa o Rio Jordão, depois ele chega diante de Jericó, e ele começa a enfrentar muitas cidades para ele conseguir conquistar essa promessa. E da mesma forma na nossa vida, que vai existir muitas coisas nessa vida, nesse ano que a gente tem que enfrentar. Vai existir muitas coisas que nós precisamos fazer para avançar dentro dessa palavra. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa ser paciente no processo. É você entender o fato que existe um processo para você entrar e herdar a terra prometida. Para você herdar aquilo que Deus tem para você, existe um processo na sua vida. E você não pode pular esse processo, você não pode abortar esse processo. Você tem que ser fiel a Deus durante esse processo. Porque esse processo, ele vai transformar você. Ele vai mudar o seu coração para você conseguir entrar e herdar a terra prometida. Sabe aqueles 40 anos que o povo de Israel teve que passar no deserto? Era Deus tirando o Egito de dentro deles, para que eles pudessem entrar na terra prometida, para que eles pudessem entrar da maneira certa. Eu quero falar para você que existe um processo na sua vida. Existe um processo de discipulado, existe um processo de você aprender, sabe, a ouvir a voz de Deus. Existe um processo na sua vida para você crescer na presença de Deus. Sabe, Deus pode ter liberado uma palavra para você, mas não significa que não vai ter processo. Eu quero que você entenda que tudo que você passar nesse ano, todos esses processos, é Deus guiando você. É Deus levando você e Deus fortalecendo você, para que quando você tem que enfrentar os gigantes, você vai estar preparado. A Bíblia diz que Davi, ele foi ungido rei na sua casa, mas depois que ele foi ungido, ele voltou para o campo. E depois de anos, ele realmente foi entrar dentro da promessa. Ele foi preparado, ele foi, sabe, no campo, ele foi preparado por Deus. E na hora certa, ele enfrentou Golias. Na hora certa, Deus exaltou Davi. Na hora certa, ele herdou a promessa.
mas existiu um processo que ele teve que passar na vida dele. Eu queria falar isso para você nessa noite, que você precisa ser paciente no processo. A segunda coisa que eu vejo na vida de Josué é o fato que Josué ele perseverou até o fim. Então, as características daqueles que herdam a promessa de Deus, eles perseveram até o fim. Eles não só começam bem, mas eles começam bem, eles continuam na presença de Deus e eles entram na terra prometida. Sabe, Josué e Caleb eram os únicos daquela antiga geração. E lembra, Josué serviu Moisés por mais de 40 anos. Ele viu tudo que aconteceu ali. E na hora de ser líder aqui, ele podia simplesmente ter falado: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero passar aquilo que Moisés passou com o povo de Israel. O povo é muito ingrato. Ele podia ter falado isso, ele podia ter tido essa posição diante de Deus. Mas a verdade é que quando Deus liberou essa palavra sobre ele, ele entrou dentro daquela profecia. Ele realmente foi forte e corajoso. Ele entrou dentro da palavra que Deus deu a ele. Ele foi até o final. Caleb é outro companheiro de Josué que também estava de pé nessa época. Ele também entrou na terra prometida. Josué 14:10 diz assim: e agora eis que o Senhor me conservou, aqui está Caleb falando, com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Imagina um homem de 85 anos falando assim: eu estou tão forte de quando Moisés me enviou. Sabe, isso é ter perseverança até o final. Sabe, você precisa ter perseverança até o final desse ano. Mas você precisa ter perseverança até o final, até o cumprimento da promessa. Muitas vezes a gente desiste no caminho. A gente olha para o lado e fala assim: não está acontecendo. Não está acontecendo da maneira que eu planejei. E você tem que entender que as promessas de Deus são sim e amém. Que Deus ele não erra quando ele libera a palavra, mas existe um tempo para todas as coisas e você precisa de perseverar durante tudo. Para eles herdar a terra prometida, eles teve que enfrentar tantas coisas. Eles teve que enfrentar muitas coisas para eles conseguirem entrar dentro daquela promessa. E da mesma forma, irmão, nesse ano é um tempo de avançar. Mas você tem que entender que você vai avançar, e isso significa que você vai ter que enfrentar algumas coisas. Não vai ser fácil. Vai ter coisas que você vai ter que enfrentar. E você precisa de ter essa força diante de Deus para não retroceder. Avança. A terceira coisa que eu vejo numa geração que herda a promessa é que é uma geração forte e corajosa para cumprir a profecia. Josué 1:6 fala assim: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Nesse ano você precisa de ter força. Nesse ano você precisa ser corajoso. Você precisa de entender que muitas vezes, ou maioria das vezes, quando Deus libera uma palavra, irmão, é impossível nos nossos olhos. Eles estavam diante de um rio que ele transbordava nessa época. Deus fala assim: vai, entra na terra. Da mesma forma que ele falou com Moisés: vai, passa esse mar. Quando Josué olhava para o rio, ele estava transbordando. Na mente dele era impossível, é perigoso. Como que a gente vai passar todo o povo por esse rio? Mas quando Deus libera a palavra, irmão, ela vai se cumprir. Mas você precisa ser forte e corajoso. Você precisa de dar aquele passo de fé. Você precisa de crer na promessa de Deus sobre a tua vida.
Entender que Deus está com você e Deus está com a tua casa. Mas você precisa ser forte e corajoso. E a quarta coisa que eu vejo na vida de Josué é que ele priorizava a presença de Deus. Para Josué, a arca ela precisava ir na frente. Josué, a Bíblia diz que ele, quando Moisés orava face a face a Deus, ele estava ali fora da tenda. Êxodo capítulo 33, versículo 11 fala assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. A tenda de encontro, a tenda onde Deus falava face a face com Moisés. A Bíblia diz que aqui estava Josué jovem diante da tenda, e ele não afastava da tenda. Ele aprendeu com o seu discipulador Moisés, e Moisés, ele amava a presença de Deus. Sabe, Moisés foi aquele que Deus falou assim: ó, Moisés, eu vou mandar um anjo na frente. O anjo vai ir na frente, ele vai abrir todo o caminho, e vocês vão conseguir entrar na terra prometida. E Moisés é aquele que diz: Deus, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não for conosco, não nos envia. Nós não queremos Canaã sem a tua presença. Nós não queremos herdar a promessa sem o Senhor. Sabe, aquilo que ele valorizava não era a promessa, era aquele que estava dando a promessa. E você precisa entender, para você herdar todas as promessas de Deus da tua vida, você precisa de colocar Deus no seu lugar devido. Você precisa de valorizar a presença de Deus. Você precisa de priorizar a presença de Deus. E Josué, ele amava a presença de Deus, de tal maneira de que quando eles foram entrar na terra prometida, a promessa ou a palavra de Deus para ele era colocar a arca da aliança na frente. Eu queria falar um pouco sobre isso, é que a arca, ela precisa liderar o caminho. Nesse ano, enquanto você está avançando, você precisa de entender que a arca precisa liderar o caminho. Da mesma forma que no deserto a nuvem liderava o caminho. A nuvem ia para um lado e o povo seguia. Aqui Deus fala assim: Josué, envia a arca na frente, e você precisa seguir a arca. O povo precisa seguir a arca. E você precisa entender que a única forma de você avançar e você herdar todas as promessas de Deus é você precisa seguir a presença de Deus para a sua vida. É seguir a arca de Deus. É entender que a arca de Deus, a presença de Deus, é a coisa mais importante para nós. Sabe, se a arca está indo para a direita, nós precisamos ir para a direita. Sabe, o que não pode acontecer nesse ano é a gente ir para um lado, avançar para um lado que a arca não está indo. Sabe, ir para uma direção que Deus não está levando você. Então, o que é importante nesse ano é você discernir a voz de Deus. É entender para onde Deus está levando você. Para entender aonde Deus está levando a nossa igreja. E você seguir a arca de Deus. E por último, é o fato de que para você herdar as promessas de Deus, você precisa dar o passo de fé. Você precisa dar o passo de fé. Você precisa ter a sua posição. Lembra, Deus chega a Josué, ele dá uma ordem em Josué, e Josué, como comandante do exército, ele chega até o povo e ele fala assim: ó, é dessa forma que a gente vai organizar o exército de Deus. É dessa forma que a gente vai organizar o povo de Deus. O sacerdote, ele vai na frente. Irmão, isso era uma ordem louca. Não fazia sentido. Você sempre enviaria
o exército na frente. Você sempre enviaria os mais fortes na frente. Mas Deus manda Josué enviar os sacerdotes na frente, carregando a arca da aliança. Sabe por quê? Eles precisavam entender que a única forma deles entrar e herdar aquela terra é se eles permaneciam em obediência e fé em Deus. Eu queria falar para você que sim, existe promessa sobre a sua vida. Sim, existe as profecias que foram liberadas. Mas você precisa confiar na voz de Deus e seguir a arca da aliança. Você precisa seguir para onde que Deus está levando você e a sua casa. Josué 3,14, o time de louvor já pode subir. Que fala assim: quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés se molharam na beira das águas. Agora pula comigo no versículo 17, fala assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. Em umas traduções fala passou em seco, atravessando o Jordão. Aqui a ordem era: envia os sacerdotes. E quando eles chegam diante do rio, o rio ele não se partiu até que os sacerdotes colocassem os seus pés na água, no Jordão. E depois que eles deram o passo de fé, eles colocaram seus pés no Jordão, aí a Bíblia diz que o Jordão ele partiu, ele abriu. Se eles não tivessem colocado o pé na água, o Jordão não iria abrir. Porque a profecia ela foi liberada. A mensagem de Deus foi liberada, a ordem de Deus foi liberada para vocês avançar, para você passar o Jordão, Josué. Mas você, Josué, precisa fazer de acordo com a vontade de Deus. E ele enviou os sacerdotes, e através do passo de fé, no momento que eles colocaram o seu pé no Jordão, a Bíblia diz que ali que o Jordão abriu. Eu queria falar para você nessa noite que, sabe, vai ter algumas coisas que você vai ter que fazer. Sabe, se você quiser dar as promessas de Deus, você precisa estar disposto a molhar os seus pés. Você precisa estar disposto a pisar no Jordão. Você precisa estar disposto a dar o passo de fé e entrar dentro dessa promessa de Deus para a sua vida. Você precisa dar o passo de fé. Você precisa entrar dentro daquilo que Deus liberou sobre você. E a palavra de Deus para nós nesse ano é avançar. É você avançar. Isso significa que Deus vai abrir tudo necessário para você conseguir passar. Que Deus vai abrir toda a porta necessária para você passar. Que Deus vai abrir todo o rio necessário para você passar. Deus vai abrir, a promessa foi liberada, mas você precisa entrar e posicionar. Você precisa ir na frente. Você precisa de colocar o seu pé e dar o passo de fé. Fica de pé comigo. Existe uma promessa que Deus deu a Josué, e eu queria declarar essa promessa sobre a sua vida. Sabe, é um tempo de avançar, igreja. Mas nós precisamos ser forte e corajoso. Sabe, vai ter muita coisa que a gente vai ter que enfrentar esse ano. Vai ter gigante, vai ter Jericó. Sabe, vai ter o gigante da incredulidade, da dúvida, tudo isso vai acontecer. Mas você precisa ser forte e corajoso.
E a promessa de Deus para nós é que Ele estaria conosco. Em Josué capítulo 1, versículo 3, fala assim: todo lugar, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, levanta a tua mão. Em todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Versículo 9 fala assim: não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Sabe, é um tempo de avançar, e todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, pode saber se você está seguindo a arca de Deus, se você está seguindo a promessa de Deus para a tua vida, se você está seguindo a presença de Deus, pode saber que todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará como herança. Sabe, o pastor ministrou aqui durante a oração que Deus nos daria as nações. Quantos creem nessa palavra? Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é que você precisa pisar, você precisa dar o passo de fé, e você precisa ser forte e corajoso e entrar dentro dessa palavra e saber que se você está seguindo a presença de Deus, todo lugar que você colocar a planta do seu pé será seu. Amém? Queria convidar os pastores para virem aqui na frente.